Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula no Lugar da Essência. O tema de hoje é bastante importante. Vamos falar sobre o grau terapêutico. Então, eu tenho aqui uma apresentação para vocês. Vou começar a partilhá-la. Dê-me um segundo. Então, o que é que nós vamos ver hoje? O que é a adulteração e o que é a contaminação, porque são distintos, e que exames é que se fazem aos óleos essenciais, ok? Vamos ver com detalhe cada um dos exames que se fazem e que se deveriam fazer aos óleos essenciais. Então, como é que nós vamos saber se um óleo essencial é puro? Ou seja, vocês têm que pensar sempre no ciclo de vida da planta, ok? Pensem sempre no ciclo de vida. Ou seja, no ciclo de vida significa onde é que essa planta está a crescer, se está a crescer no seu meio endémico ou se está a crescer num terreno qualquer no meio de outro sítio que não é o dela, isso é importante. Se está a crescer ao lado de terrenos que tenham plantações não orgânicas, ou seja, que se usem pesticidas, se está a crescer de forma orgânica e que não usam pesticidas nesse terreno, se está também, como é que foram colheitas e em que momento é que foram colheitas, por exemplo, lembrem-se do orégão. O orégão é uma planta em que o terra só usa a planta que cresce durante o inverno, não usa a planta que cresce durante o verão. Okay? Há uma diferença no grau terapêutico do orégão de inverno para o orégão de verão. Então isso também tem que entrar na equação, ok? Já ainda estamos no ciclo de vida da planta, certo? E depois, em que momento é que são colheitas? Por exemplo, lembrem-se da rosa, também é um exemplo que eu uso muito. A rosa é impressionante como influencia em que momento é que foi colheita. Por exemplo, para a rosa nós só colhemos a rosa às 5 da manhã, até às 9 da manhã é a janela que têm para fazer o óleo essencial de rosa. Depois das 9 da manhã já não usamos essa rosa, ok? Então isso também é muito importante, foi colheita e foi diretamente para a destiladora, ok? E obviamente é ou não lhe é agregados alguns sintéticos, ok? Para redução de custos. Já vamos também ver um bocadinho disto. Métodos de análise. O que é que nós queremos ver aqui? Queremos ver se são todos os lotes de óleos essenciais são testados ou não. São utilizados laboratórios externos, é muito importante, obviamente, porque senão há conflito de interesses, certo? E esses resultados estão online? Porque há muitas empresas também, por vezes, dizem que, sim, nós fazemos todos os exames de óleos essenciais, mas depois não têm esses resultados online para nós irmos ver, certo? Então, também é muito importante a transparência dos resultados. Isto é uma forma também de analisar se os óleos essenciais são puros. Ou seja, se os óleos essenciais são testados, já é uma forma de garantir a pureza desses óleos essenciais, mas esses exames têm que estar disponíveis ao público. E também o armazenamento. Ou seja, a forma como são embalados e armazenados é muito importante porque pode haver oxidação de óleos essenciais e isso obviamente vai alterar a constituição química dos óleos essenciais. Então temos que ter muita atenção em como é que nós vamos guardar os óleos essenciais. Por exemplo, se nós estamos a falar como é que nós vamos guardar na nossa casa, é muito importante vocês terem os vossos óleos essenciais dentro de uma caixa de madeira. Porquê? Porque a madeira absorve a umidade, ok? Então é muito importante. E não pode estar, por exemplo, num sítio como a casa de banho. Não pode estar porque tem muita umidade. Então tem que estar num lugar seco e também não pode estar, por exemplo, numa janela. Ou seja, não pode receber luz direta do sol, ok? Então queremos um lugar seco, um lugar escuro e um lugar em que não tenha umidade. Porque tudo isto pode alterar a qualidade dos nossos óleos essenciais. Então, o que é que acontece se um óleo essencial não é puro? Pode ter germes, pode ter plásticos, pode ter metais pesados e pode ter vários tipos de contaminantes. Obviamente isto pode criar irritações, efeitos adversos e doenças. Ou seja, um óleo essencial não puro é realmente um óleo essencial que pode ser perigoso, ok? Então fala-se muito de não podem ingerir óleos essenciais. Ou seja, essa informação é válida e na verdade é a informação que tem que passar
para alguém que não sabe sobre óleos essenciais e não sabe se os seus óleos essenciais são puros ou não, ok? Então é muito válida de dizer não se pode usar óleos essenciais de forma interna. Porquê? Porque se tem plástico, tem metais pesados, tem contaminantes, isto realmente pode prejudicar a nossa saúde, ok? Então se vocês não sabem se têm outros óleos essenciais em casa, não podem ingerir esses óleos essenciais. Isto tem que ficar muito claro, ou seja, é verdadeira pois a declaração de que não se podem tomar óleos essenciais, ok? Porquê? Porque não estão a ser feitas análises aos óleos essenciais. Já vamos ver um bocadinho isso. Então como é que nós podemos garantir a pureza do óleo essencial? Pois fazendo uma série de exames em laboratório. É a única forma, ok? Então vamos ver um bocadinho disso. Primeiro, para nós entendermos porque é que estamos a fazer estas análises aos óleos essenciais, vamos tentar perceber um bocadinho porquê. Então, como falámos ao início, há a contaminação e há a adulteração. A contaminação é um processo não intencional, ou seja, não estamos aqui a dizer que, uau, todas as empresas de óleos essenciais, exceto a Terra, querem vender óleos essenciais contaminados. Não querem. Muitas vezes não é isso que se passa. Aliás, mais de 90% das vezes não é isso que se passa, ok? As empresas não te querem vender um óleo essencial não puro, mas às vezes isso acontece. Porquê? Porque muitas vezes esses óleos essenciais são comprados a terceiros e são revendidos. Ao serem comprados a terceiros pode acontecer pode acontecer numa panóplia de situações que as empresas não sabem. Por exemplo, podem estar contaminados com metais pesados. Porquê? Porque se calhar até foram plantados e têm uma agricultura biológica. Mas se o vizinho meteu pesticidas, e o vento mudou, por exemplo, é muito provável que tenham pesticidas, certo? Plásticos, quando é que isto pode acontecer? É assim, lembrem-se que há plantações para destilar óleos essenciais em todo o mundo e há lugares em que essas fábricas de destilação não têm realmente todo o material necessário. Então há erros como recoletar o óleo essencial de limão dentro de uma embalagem de plástico. O que é que isso acontece? Acontece que o óleo essencial de limão tem a capacidade de desfazer o plástico, então vais ter plástico no óleo essencial. Mas tu, como empresa, não vais saber que o senhor dentro da área de destilação foi recoletar o óleo essencial com uma embalagem de plástico, certo? Então, por isso é que a contaminação é um processo não intencional. É um processo derivado do ciclo de produção que normalmente as empresas que o compram não têm acesso a esse ciclo de produção, ok? E obviamente também há coisas tão simples como não haver, por exemplo, uma limpeza profunda e constante das áreas onde estão a ser destilados o óleo essencial. Ou, por exemplo, destilas um óleo essencial e logo a seguir vais destilar outro sem limpar o equipamento de forma correta, certo? Então vais ter uma combinação de óleos essenciais que acabam por não ser puros e não terem o mesmo grau terapêutico, ok? E pronto, aqui fala-se da falta de recursos, que era um pouco aquilo que eu estava a falar com recoletar óleos essenciais em embalagens de plástico. Adulteração, esta sim já é intencional, ok? Não significa que a empresa que vende óleos essenciais o fez. Muitas vezes também podem ser as pessoas a quem elas compraram o óleo essencial, ok? Não estamos aqui a dizer que as empresas o fazem de forma consciente. E obviamente se calhar também há empresas que o fazem, ok? Não é o comum. Não é um comum haver empresas no mercado de óleos essenciais que queiram vender óleos essenciais adulterados. Obviamente isto vai afetar a segurança e a efetividade do produto, certo? E então, o que é a adulteração? É a adição de coisas, por exemplo, adição de compostos aromáticos, já vamos ver um bocadinho mais isso, adição de outros óleos essenciais que sejam muito mais baratos, diluições com óleo essencial de coco, por exemplo, certo? Obviamente que, por exemplo, nós temos em doTERRA os tuts é menta touch, certo? Que é o roll-onzinho. Mas esse aí já todos sabemos e vem na embalagem óleo essencial de menta e óleo de coco fraccionado. Ou seja, se está na embalagem que vem com óleo de coco fraccionado, muito bem, essa informação está ao público, nós já sabemos que vem diluído. Aliás, nós compramos os touches porque queremos já diluído para aplicação tópica direta, certo? Então, isso aí é algo diferente. Agora,
Se vende um óleo essencial com óleo de coco e isso não está na embalagem, isto já é uma adulteração, ok? E adição de químicos sintéticos, há muito disso, ok? Agora, há algo muito importante, muitas vezes as pessoas dizem-me também, isso são coisas que já me apareceram durante a minha vida nos óleos essenciais, que é, mas a minha empresa diz que faz cromatografia de gases. Muito bem, e faz uma cromatografia de massas. Muito bem. Isso não te vai dizer se está adulterado ou não. Não vai dizer. Porquê? Porque afinal de contas, os químicos sintéticos são substâncias muito parecidas àquelas que estão nos óleos essenciais e também iguais. Já vamos ver um bocadinho aí. Por exemplo, o alfa-terpeno. O alfa-terpeno é uma adição de um composto que, obviamente, o que faz é tu adicionas alfa-terpeno para conseguir que o óleo essencial saia muito mais barato e numa cromatografia de gases e de massas não vais conseguir perceber que houve adição desse composto químico, ok? Então, que façam um exame não te vai garantir que o óleo essencial não foi adulterado. Vamos ver um bocadinho aqui. Vocês veem que há aqui vermelhinhos e há verdes e há vermelhinhos, certo? O que é que são os vermelhinhos? Os vermelhinhos são aqueles que são muito difíceis de, por exemplo, com uma cromatografia de massas, explicar que o óleo essencial foi adulterado. Ou seja, identificar que esse óleo essencial foi adulterado. Por exemplo, estávamos a falar do alfa-pineno. O alfa-pineno é isolado da turpentina, ok? A turpentina é um composto que vem do uso de madeira, do corte de madeira. Ou seja, quando cortam árvores para, seja por exemplo, para construção ou também para fazer papel, há um composto que é o turpentino, ok? Esse turpentino tem alfa-pineno. Então o que é que fazem? Adicionam alfa-pineno desse turpentino, que obviamente é um byproduct, não é? É um produto que vem dessa indústria, que é vendido muito barato, então é uma forma muito barata de tu tirares muito proveito. O que é que tem alfa-pineno? O incenso. Então imagina, tu vendes um incenso por 90 euros, mas afinal o alfa-pineno que está lá, ou metade desse incenso, vem da indústria da madeira, certo? Então não é o mesmo grau terapêutico que nós estamos a falar. Portanto, são a adição de compostos aromáticos naturais isolados, ok? Adição de lavandina na lavanda, que é o lavandino. O lavandino é um óleo essencial muito mais barato que a lavanda. Então, nós adicionamos lavandina à lavanda. Tu realmente não tens grande conhecimento sobre óleos essenciais, cheira bem e achas que está um bom óleo essencial, certo? Ou seja, para o comum mortal, nós não vamos conseguir perceber que foi adicionado lavandinha à lavanda, ok? Isto acontece muito, isto acontece adicionar cássia à canela, por exemplo, também. Então, o que é que nós fazemos? Bem, o que é que se faz no mercado é, vamos buscar um óleo essencial muito mais barato, vamos adicionar ao óleo essencial que é muito mais caro e vamos vender como se fosse o óleo essencial mais caro, ok? Adição de óleo de castor a patchouli, faz isto, que era um pouco aquilo que nós estávamos a falar da adição de óleo de coco fraccionado a um óleo. Este é fácil de ver, numa cromatografia, por exemplo, é muito fácil, ok? Por isso é que tem um verdinho. Esta sim conseguias dizer, espera, tem óleo de coco, ok? As outras três não, mas esta conseguias ver, ok? Então, porquê? Porque é uma substância não volátil, então é muito fácil de ver. Agora, adição de metilsacileto sintética galtéria, que são químicos sintéticos. Estes já são químicos feitos em laboratório, ok? Então, se fazem esses químicos em laboratório, adicionam-nos ao óleo essencial e basicamente estão a preencher, certo? Põem um bocadinho de óleo essencial e a preencher com metilsacilato o resto, que não é o que nós queremos. É um pouco como falávamos no outro dia estávamos a falar dos suplementos, certo? E estávamos a falar um bocadinho sobre os suplementos da Terra. Os suplementos da Terra são suplementos muito potentes e muito bem feitos, porquê? Porque não foram preenchidos. Ou seja, até a nível dos suplementos, nós temos suplementos super baratos, porquê? Porque são preenchidos com as coisas mais baratas que existem no mercado, que necessitamos, mas não necessitamos naquela quantidade, ok? Então não é isso que nos vai ajudar na nossa saúde. Isto é muito importante. Exames científicos. O que é que acontece aqui?
há uma coisa que acontece que é, não existe um organismo mundial a dizer ok, vocês têm que fazer estes exames até meter o vosso óleo essencial à venda. Não existe, devia de existir. Devia de existir como existe para a comida, como existe para tanta outra coisa. Para óleos essenciais, não existe. Devo dizer que tenho 3 cães aqui comigo hoje também a assistir à aula, portanto vamos ter aqui sempre a presença canina. Então o que é que doTERRA decidiu? Ok, doTERRA pensou, muito bem, o meu negócio, o meu core business são óleos essenciais de grau terapêutico. Então se eu fosse um organismo exterior, como é que eu conseguia saber se aquele óleo essencial era realmente um óleo essencial de grau terapêutico? Então desenhou uma panóplia de exames como referência para o que é que se deveria estar a fazer a nível mundial de análise aos óleos essenciais, que infelizmente não está. Ou seja, nós esperamos realmente, como empresa e como consumidores, que em pouco tempo todas as empresas sejam obrigadas a fazer estes exames. doTERRA não é obrigada a fazer estes exames, porque ninguém o é, então decidiu fazer esses exames sim ou sim, ok? Porque esse é o core business doTERRA. Agora, obviamente, eles têm que usar um laboratório exterior. Não teria sentido usarem um laboratório deles, certo? Isso é um conflito de interesses. Isso nunca se faz. Tem que sempre usar um laboratório exterior. Eles usam o Aromatic Plant Research Center. Este Aromatic Plant Research Center, para vocês verem, eu também decidi ir ver quem é que trabalha aí. Então fui ver quem é que trabalha. E não sabem, ou seja, as pessoas que estão em laboratório são investigadores que publicam papers científicos nas revistas científicas e de investigação médica mais relevantes do mundo. Ou seja, eles realmente dedicaram a sua vida a estudar óleos essenciais. São esses que estão aí, ok? Estão uma empresa externa, a doTERRA, é uma empresa que está aberta a todas as outras empresas de óleos essenciais para fazerem os seus exames. Aliás, esse é o seu core business, não é? Quanto mais empresas precisem dos seus serviços, melhor para eles. E também há uma coisa muito importante. Para tu fazeres todas essas análises aos óleos essenciais, tu só consegues realmente saber se tem grau terapêutico se tu tens uma bateria de exames já feitos, ok? Se tu tens esse conhecimento, que é conhecimento que trazem também esses investigadores. Ou seja, tu tens que ter analisado a maior quantidade de lotes de frankincense para saberes, depois de analisares todos, o que é um frankincense com grau terapêutico, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar estes laboratórios exteriores que já têm baterias de exames na sua database, ou seja, nos seus computadores, e já conseguem saber e analisar se aquele lote em específico vai de acordo com os exames já feitos a outros lotes, ok? É assim que funciona. Por isso, obviamente, tu queres também sempre uma empresa externa, tu queres uma empresa que já tenha uma bateria de exames extensíssima para tu poderes comparar com esses exames que estás a fazer agora a este novo lote, ok? É uma coisa que tu não tens, certo? Então por isso precisas de alguém ou de uma empresa, de um laboratório que já tenha essa experiência. Não pode ser qualquer laboratório. Quais são os exames que se fazem? Os exames vão investigar 4 coisas diferentes. Se a química do óleo essencial é correta, ok? As características físicas do óleo, se o óleo essencial tem contaminantes, a estabilidade do óleo, ou seja, se é estável agora e ao longo do tempo. E como é que nós vamos verificar a química do óleo? Há muitas normas químicas estabelecidas e com os tais exames já feitos a outros óleos, ok? Isto é fundamental, ok? Como é que nós vamos identificar a química de um óleo essencial? Há 8 exames. É o organoléptico, o microbiano, cromatografia de gases, espectrometria de massas, esta é difícil, é o FTIR, é espectroscopia infravermelha com transformação de Fourier. FTIR, fiquem com FTIR, ok? Exame de quiralidade, análise isotópica e exame de metais pesados. Mas não é que, ok, fizemos os 8 exames, vamos embora, vendam-no. Não, estes exames repetem-se ao longo do processo. Vamos também ver um bocadinho isto com mais atenção, certo? Ou seja, não é que eles façam 8 exames, eles repetem cada um destes exames ao longo de todo o processo. Já vamos explicar porquê.
Vamos ver um por um. O que é o organoléptico? O organoléptico é pessoas, obviamente, investigadores científicos que tenham dedicado a sua vida a estudar óleos essenciais e o que é que eles vão usar? A sua visão, o seu olfato, o seu gosto e o tato. É um exame muito fácil para tu fazeres ao início. Ou seja, se tu agarras no óleo essencial que está turvo, sabes? Tu não vais usar esse óleo essencial. Se tu agarras um óleo essencial de lavanda que não cheira a nada, para que é que tu vais gastar dinheiro a fazer todos os outros exames? Logo dizes este óleo essencial não está de acordo com as nossas normas, certo? Então, dão-te pistas imediatas, ok? Se tem uma cor que não é normal, também é outra. Então, são preliminares, estes são os primeiros. Chega o óleo, não, este óleo não está bom, não o vamos usar, ok? É muito simples, é um exame simples e é um exame que é muito prático para iniciar logo. Microbiano. Microbiano, pensem aqui um pouco como fazer uma análise quando queres ver se tens uma infecção urinária, certo? Então tens que levar a amostra e o que é que eles vão fazer? Vão meter essa amostra num ambiente sem nenhum micro-organismo, em laboratório, certo? Numa caixa de Petri, e vão estudar e deixar essa amostra durante um certo período de tempo para ver se se desenvolvem bactérias, vírus, fungos, etc. Ok? Então, temos esta incubação, portanto, temos que lhe dar um tempo para incubar a amostra, certo? E por isso nós temos que saber fazer isto e também uma das coisas importantes, este é outro exame que é repetido, ok? Cromatografia de gases. A cromatografia de gases o que é que faz? Vamos vaporizar o óleo essencial. E o que é que isto faz? Isto faz com que vamos separar todos os seus compostos individuais, ok? Por isso é que aqui nós conseguimos ver se foi adicionado óleo de coco, certo? O que é que tu podes pensar? A cromatografia de gases é como se tu conseguisses passar um bolo de chocolate pela cromatografia de gases, o que é que ia sair? Bem, este bolo tem ovos, farinha, açúcar e cacau, certo? Era o que seria. Saía o que é que os ingredientes desse bolo, certo? Espectrometria de massa já te diria quanto de cada um, certo? Já te diria, ok, tem 200 gramas de cacau, 100 gramas de açúcar, 500 gramas de farinha, etc. Já te diria, já te dá a composição do óleo essencial. Portanto, já vão estudar e obviamente aqui já precisas também de ter alguma comparação com exames anteriores. O FTIR. O FTIR, o que se faz com o FTIR é passar o óleo essencial por luz, ok? Basicamente é a luz infravermelha e o que é que faz? Devido às frequências que tem, vai ser absorvida de forma diferente cada um dos seus constituintes. E o que é que tu vais fazer? Tu vais ver se os resultados são iguais aos exames anteriores e se isto faz sentido, ok? Então, isso é o que nós vamos ver os componentes estruturais destes óleos essenciais. Exame de quiralidade. O que é a quiralidade? A quiralidade é um pouco... estamos aqui a falar de moléculas quirais, que são moléculas que existem de duas formas, como se tu tivesse as mãos, certo? Então são moléculas que têm como a mão direita e a mão esquerda. Se tu estás num laboratório, esta proporção é de sempre 50-50, mas pode não ser, certo? E o que se faz aqui é um pouco uma cromatografia de gases, mas para estudar nada mais a quiralidade. Então, para que é que se usa este método? Para garantir que não há elementos sintéticos em nenhum óleo essencial, tá? Então nós temos que saber e comparar se existem as mesmas moléculas, quer da mão esquerda, quer da mão direita, ok? Tem que ser 50-50. Análise isotópica. Esta aqui é um pouco complicada, mas eu acho que vocês já ouviram, quando fazem aqueles exames de isótopo 14, certo? Como nós sabemos, os óleos essenciais são moléculas químicas orgânicas, ou seja, a sua estrutura é carbono. O que é que isto significa? Significa que tu podes ter uma molécula de carbono com diferentes quantidades de prótons e neutrões. Então, por exemplo, nós estamos a falar do carbono 12, que tem 6 prótons e 6 neutrões, mas também do carbono 13, que tem 6 prótons e 7 neutrões.
Então o que nós queremos aqui é determinar que isótopos estão presentes e em que quantidades. Então, se há aqui um componente particular que tem um perfil isotópico diferente, o técnico de controle sabe que esse óleo essencial foi adulterado, ok? É uma forma de descobrir que o óleo essencial foi adulterado. Exames de metais pesados. Basicamente mostram a quantidade de metais pesados que estão nessa amostra, ok? É um exame ICP-MS, basicamente é um exame por meio de alta energia e é acoplado indutivamente, com um ICP, para ionizar a amostra. Depois existe outra vez uma espectrometria de massas e essa separa a amostra em partes elementares. E por isso conseguimos saber que elementos estão presentes e em que quantidades, ok? Então nós vamos saber, ok, tem metais pesados e em que quantidades. É uma forma de descobrir os metais pesados. Agora, como é que isto vai ser feito? Portanto, lembram-se do ciclo de vida, certo? Então, o material é colheita e destilado. O que é que se faz logo? Ou faz o exame organoléptico, que é cheiro, visão, etc. Cromatografia de gases, ok, o que é que isto tem? Espectrometria de massas, em que quantidade? O teste espiral e o isótopo de carbono. Muito bem. O óleo essencial é enviado à Doterra. Então o que é que a Doterra faz? Manda para a APRC e faz o exame organoléptico, microbiológico, o FTIR e os metais pesados. Depois, outra vez, são enviados para a Doterra, não é? Vai ser embalado e etiquetado. Mas o que é que acontece? Sempre pode haver aqui uma contaminação. Essa contaminação não deixa de existir. Obviamente, quando são embalados nos laboratórios de Doterra, mas pode haver uma contaminação. Pode haver alguém que não usou bem as luvas, não usou bem a máscara, não usou, etc. Pode haver uma contaminação. Então, obviamente, eles têm que voltar a fazer, têm que agarrar a garrafinha de limão que já foi estudada, já foi dada como boa para vender e entregar outra vez à PRC. E então, outra vez organoléptico, obviamente microbiológico, porque se alguém tem alguma doença e espirrou para cima de um óleo essencial já não está bom, um FTIR e um estudo de estabilidade. Aqui fazem-se o estudo de estabilidade, que é aquele estudo que me vai dizer, ok, este óleo essencial vai aguentar durante um tempo, se for armazenado de forma correta. E aí sim, o óleo essencial está pronto para vender. Então, quando vocês veem os óleos essenciais na vossa casa, vocês pensem que já passou por tudo isto, ok? É um programa de exames de óleos essenciais muito completo. Doterra, como não tinha nenhum organismo exterior, decidiu fazer para marcar a faísca e faz, obviamente, com a APRC, certo? E estes exames são feitos 3 vezes, ou seja, os óleos essenciais são analisados 3 vezes. Então o que é que tu tens que fazer? Tens que perguntar 3 coisas antes de comprar os óleos essenciais. A empresa usa práticas sustentáveis e responsáveis? Pois, isto é muito importante. É importante para qualquer coisa que tu compres, ok? O que é que a Doterra decidiu fazer? Porque Doterra, obviamente, o que a Doterra quis fazer foi ser, ok, eu quero um óleo essencial de grau terapêutico. Porquê? Porque eu quero ajudar o mundo a curar-se de forma natural. É uma excelente missão, certo? Mas agora, tem sentido eu ir ajudar o mundo de forma natural se não tenho uma prática sustentável a nível ambiental? Não tem. Não tem porque até a nível do meu negócio não me vai funcionar. E depois, isso não tem uma prática social responsável. Isso também vai de encontro à minha missão. Eu não posso estar a pensar só nas pessoas a quem eu vou vender um óleo essencial. Eu tenho que estar a pensar nas pessoas que também trabalham para que esse óleo essencial seja vendido, certo? Por isso é que existe o Co-Impact e por isso é que também primeiro tivemos essa aula. Tivemos essa aula sobre o Co-Impact para vocês entenderem que a Doterra decidiu, ok, eu tenho que realmente ser coerente. Ou seja, basicamente foi, se tu agora decidires, vou-me dedicar a óleos essenciais, como é que seria a minha empresa perfeita? Pois seria algo assim. Então por isso é que existe o Co-Impact, que foi o que nós estudámos de, ok, o que é que Doterra vê para ajudar todos aqueles que estão na linha de produção do óleo essencial, certo? Exames rigorosos. A empresa usa métodos de exames para garantir a pureza dos óleos? Isso é o que vocês também têm que perguntar. Aqui outra vez, o que é que a Doterra decidiu fazer? O Certificate Pure Therapeutic Grade. Sim, foi algo inventado por Doterra, sem dúvida. Porquê? Porque não existe.
Porque ninguém os faz e porque ninguém obriga nenhuma empresa a fazer análise a óleos essenciais. E por isso é importante passar para todo o mundo que os óleos essenciais não se devem tomar, porque estes exames não são obrigatórios, ok? Mas agora, também transparência. Os exames que fazem estão disponíveis ao público e aqui temos o Source to You, certo? O Source to You, vocês vão www.sourcetoyou.com e vocês na base do vosso óleo essencial têm um número, certo? Esse número vocês põem lá. E o que é que aparece? Todos os exames que foram feitos é esse óleo que tens nessa garrafinha, nesse frasquinho. Todos. Estes exames têm que ser abertos ao público, ok? Essa informação nós temos que ter. Nós temos que saber que o óleo essencial que nós temos nas mãos é puro. E por isso é que existe o Source to You. Portanto, essas são as diretrizes de funcionamento do Terra. O Co-Impact, o CPTR e o Source to You, ok? Isto é muito importante para garantir que o óleo essencial é o mais puro possível e para garantir que esse óleo essencial e toda a sua produção é uma produção sustentável e responsável, ok? E é uma produção transparente. Todas essas ações nós podemos vê-las e todas essas ações nós temos acesso a elas. E isto é muito importante, isto realmente marca uma grande diferença entre doTERRA e qualquer outra empresa de óleos essenciais. E por isso é que eu uso doTERRA, por causa destas práticas que decidiram implementar, que acho extremamente importantes. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Agora, se alguém vai-vos falar sobre óleos essenciais e como é que funcionam e não podes tomar, etc., vocês já têm alguma informação para explicar às pessoas, certo? Então, esta aula é muito importante para isso, é muito importante para vocês também saberem, darem valor àquilo que vocês têm nas vossas casas e também para vocês saberem exatamente aquilo que vocês estão a tomar. Portanto, se vocês têm óleos essenciais de outras empresas, nunca os tomem. Nunca. Ok? Bem, alguma dúvida? Deixem aí no lugar da essência e vemo-nos na próxima quinta-feira. Adeus!